Ora, muito boa tarde a todos. Vamos então começar o nosso workshop que se intitula Warming Up, que futuro para a Europa, e que é organizado pelo Centro Europetário de Alentejo Central e Litoral em parceria com a Câmara Municipal de Évora, a quem começo por saudar e agradecer mais uma vez o estarmos em parceria no desenvolvimento de uma ação durante o mês da Juventude de Évora. Queria nesse sentido saudar o Dr. Pedro Costa, que vem em representação. Ficaste sem som, Alexandra. Peço desculpa, não tinha ligado o som, eu vou repetir. Eu estava neste momento a agradecer a parceria da Câmara Municipal de Évora, com a qual trabalhamos já há vários anos desenvolvendo atividades durante o mês da Juventude de Évora, na pessoa da vereadora Sara Fernandes, mas que hoje está representada pelo Dr. Pedro Costa, que irá representar, então, como eu disse, a vereadora Sara Fernandes. Eu vou começar por pedir a todos os participantes que possam desligar o som do microfone enquanto alguém está a falar. Portanto, se tiverem alguma questão, eu ia pedir que a colocassem no chat. Iremos ter um momento depois, mais para a frente, em que todos poderão falar e expressar as suas ideias, mas até lá agradecia que todas as questões fossem colocadas no chat. Queria também informar que esta sessão vai ser gravada, pelo que quem não quiser aparecer nas redes sociais, vai ser gravado e depois posteriormente vai ser divulgado através das nossas redes sociais, portanto quem não quiser aparecer, agradecia que, nesse caso, que tire a imagem. Hoje vamos ter o nosso cronograma para o trabalho de hoje, é o seguinte: nós vamos começar por dar aqui umas boas-vindas, como agora estou a fazer, e a seguir irei passar a palavra ao Dr. Pedro Costa. Depois iremos ter uma pequena apresentação sobre o Pacto Ecológico Europeu e os 6 compromissos que foram definidos pela Comissão Europeia para este mandato. E de seguida iremos ter aqui a apresentação de 4 pitches inspiradores, que nós selecionámos 4 projetos que são extremamente interessantes e que se desenvolvem aqui na região Alentejo, e desde já agradeço aos nossos convidados, que será a Mariana Pinti Costa, da empresa Bicircular, o Manuel Marchante, da Associação 100% ADN, o Hugo Lopes, da Associação Aldeia das Ciências, e a Rosa Onofre, em representação do Fórum da Economia Circular do Alentejo, que é coordenado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. A seguir estas pequenas apresentações, vamos ter um debate que se irá realizar em 4 salas. Portanto, vamos ser todos divididos por 4 salas de forma aleatória e em cada uma das salas vão ser lançados desafios para o debate. Informo também que os nossos convidados irão estar também, cada um deles, numa sala, e eu irei visitar as salas também para acompanhar um pouco o debate que irá acontecer. No final, e durante o trabalho que irá ocorrer nas salas, irão selecionar um porta-voz e no final iremos então partilhar as conclusões de cada uma das salas, haver aqui um debate em grupo alargado e vamos fazer aqui algumas questões e alguns jogos que nos irão ajudar a fazer uma síntese das ideias. Vamos então começar e eu vou deixando aqui estas boas-vindas, vou passar então a palavra ao Dr. Pedro Costa, em representação da Câmara Municipal de Évora. Muito boa tarde a todos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Em nome da Câmara Municipal de Évora, eu gostaria de agradecer o convite que nos foi dirigido ao Centro Europe Direct, à ADRAL, à doutora Alexandra. De facto, era com todo o gosto que a vereadora Sara Fernandes ela pretendia estar presente, mas infelizmente está numa reunião bastante importante também para o futuro dos jovens de Évora, que é a eleição do novo diretor do Agrupamento de Escolas, Manuel Ferreira Patrício, e por essa razão não pode estar presente. A vereadora Sara Fernandes tem o color da juventude, também tem o color do ambiente, eu sou assessor dela,
e sou biólogo de formação, por isso ela decidiu divulgar em mim. Estes são temas que obviamente me interessam bastante e aos quais eu estou atento. Eu não sei se será oportuno ou não, mas como não vou ter a oportunidade de participar no pitch, gostaria de contribuir com algumas questões para o debate que se vai desenrolar de forma breve sobre o Pacto Ecológico Europeu. Será que a estratégia do prado ao prato resolve o problema das longas cadeias de comercialização de produtos agroalimentares? Oferece uma alternativa ao modelo de especialização produtiva para exportação adotado pelos países? O reforço dos transportes públicos é uma forte aposta do Pacto Ecológico Europeu? Será a mobilidade elétrica uma solução ou um novo mega negócio para a indústria automóvel? Quais os impactos da produção nos próximos 4 anos de 13 milhões de veículos elétricos e as respectivas baterias de lítio, bem como 1 milhão de estações de carregamento? Os agrocombustíveis e o hidrogênio limpo são uma boa alternativa aos combustíveis fósseis? O sistema de comércio de licenças de emissão limita as emissões ou quem paga pode continuar a poluir? É possível produzir aço com zero emissões e abastecer o combustível e dizer que se está a conduzir com carbono neutro? 100 grupos económicos são responsáveis por 70% das emissões globais. Não será a fiscalidade verde uma forma de fazer incidir sobre os consumidores e os seus comportamentos individuais os custos e impactos ambientais de grandes grupos económicos? Será o objetivo de aumento de 183 a 269 mil milhões de euros adicionais por ano com comercialização de produtos fabricados na União Europeia e a assinatura de acordos de livre comércio compatíveis com a meta de neutralidade carbónica? Os nossos smartphones têm um tempo de vida útil de cerca de 3 anos. O Pacto Ecológico Europeu dá resposta à problemática da obsolescência programada? A garantia mínima dos produtos deve ser aumentada? Se sim, para quanto tempo? Devemos deixar de utilizar embalagens desnecessárias, utilizadas apenas para marketing? Não seria importante integrar ou articular a Política Agrícola Comum, a PAC, 2021-2027, com o Pacto Ecológico Europeu? Será o modelo de distribuição de ajudas da PAC o mais apropriado? Qual a razão para os impactos ambientais da indústria militar e de armamento e da guerra, os fenómenos mais poluentes que existem, não merecerem qualquer referência no Pacto Ecológico Europeu? Eu acho que não teria a oportunidade de colocar estas questões e foi por isso que as decidi colocar neste momento. Peço desculpa se foi pouco apropriado, mas cá estarei para debater com todos mais à frente. Obrigado. Muito obrigada. Eu ia convidá-lo, que se tiver aí escrito, a colocar as questões no bate-papo ou o link, se for possível. Eu vou então passar à apresentação aqui do Europe Direct e do Pacto Ecológico Europeu, fazer uma pequena síntese que servirá um pouco de enquadramento também para o debate que iremos ter a seguir. Eu vou só compartilhar aqui peço desculpa, vou ter que... Só um bocadinho. Ok, já cá estamos. Eu vou começar por fazer uma breve apresentação do Centro de Informação Europe Direct do Alentejo Central e Litoral, e para isso vou utilizar aqui um link que nos leva à página do CIED, da página que temos online, e onde temos também esta brochura, este e-book que nos permite também ter aqui uma síntese. O Centro Europe Direct, vocês poderão depois encontrá-lo, nós iremos partilhar as publicações e também podem encontrar no próprio site.
O Centro Europe Direct Alentejo Central e Litoral faz parte de uma rede de centros a nível nacional, que são ao todo, são 15 centros e que cobrem todo o território nacional. Estes centros são, nós costumamos dizer, como uma extensão da Comissão Europeia, no sentido de chegar mais próximo dos cidadãos e comunicar toda a informação em termos genéricos sobre a União Europeia e sobre as atividades da Comissão Europeia. Tem como objetivo, portanto, disseminar a informação, tornar a informação mais simples e mais acessível junto dos cidadãos e fazer com que todas as regiões, em qualquer sítio da Europa, as pessoas possam ter acesso à informação sobre o que está a acontecer e o que vai fazendo a União Europeia. As atividades que realizamos para conseguir desenvolver esta missão passam muito por a organização de workshops e sessões de informação, organizamos seminários, fazemos sessões com públicos-alvos específicos, nomeadamente com as escolas, estamos sempre disponíveis para ir fazer sessões das escolas em diversos níveis de ensino, organizamos exposições, organizamos debates, organizamos eventos temáticos que podem, por exemplo, ser organizar corridas, organizamos todos os anos uma corrida pela Europa em setembro, no dia durante a Semana da Europa Sem Carros, participamos em feiras, organizamos um conjunto muito variado de eventos, mas sempre com a mesma missão de levar informação sobre a União Europeia aos cidadãos e aos diferentes grupos-alvo. Esta Comissão Europeia, ou o mandato desta Comissão Europeia, iniciou no fim de 2019 e tem como principais objetivos, ou definiu como suas principais metas, 6 ambições para a União Europeia. Uma das ambições, e é dela que vamos falar hoje um bocadinho, é o Pacto Ecológico Europeu, ou muitas vezes designamos por Green Deal, em inglês, e que pretende aqui uma atuação muito robusta da União Europeia, portanto, apoiando um conjunto de iniciativas que contribuam em diferentes dimensões para que consigamos melhorar a situação ecológica e ambiental da Europa. Um segundo compromisso é uma economia ao serviço das pessoas, portanto, a ideia é aumentar a coesão social e contribuir para que haja uma melhor qualidade de vida em todas as regiões da Europa. Uma Europa preparada para a era digital. Esta é uma questão também fundamental e que hoje em dia também temos vindo a ouvir falar na comunicação social. Nós queremos uma Europa mais digital e mais verde. Temos ainda também como objetivos proteger o modo de vida europeu, ou seja, nós estamos habituados a ter um conjunto de certezas, digamos assim, na forma como vivemos na Europa, de liberdades, de formas de estar que queremos preservar, portanto, há que fazer também um trabalho nesse sentido. Uma Europa mais forte no mundo, aqui a importância de afirmar a Europa no mundo e como um todo, como um grupo de países que atua de uma forma concertada, e um novo impulso para a democracia europeia. Também, como temos vindo a observar nos últimos anos, há uma necessidade muito grande de estimular e de trabalhar no sentido de promover as democracias e a democracia europeia no seu todo. No caso do Europe Direct Alentejo Central e Litoral, nós estamos situados, a sede é aqui em Évora, estamos aqui situados neste momento na Évora-Tec, na zona industrial, na parte industrial e tecnológica de Évora, e temos também uma delegação em Santo André, no Alentejo Litoral. Abrangemos estas duas NUTs, então temos estes 2 escritórios abertos ao público, que neste momento não estão abertos por questões de estarmos obrigados em teletrabalho, mas continuamos a trabalhar online e fazemos sessões a pedido também online. Eu vou então aqui voltar à minha apresentação e convidar-vos aqui a ouvir a nossa Presidente da União Europeia explicar num minuto o que é então o Pacto Ecológico Europeu, ou o Green Deal.
The European Green Deal is Europe's new growth strategy. We have to act now. The European Commission has prepared 3 concrete actions that will offer a strong basis for the New Deal. I want Europe to become the first climate-neutral continent in the world by 2050. Real benefits include zero pollution, affordable and secure energy, smarter transport, and high-quality food. A Just Transition Fund will leverage public and private money, including with the help of the European Investment Bank. All these will contribute to a global Green Deal. No one will be left behind. We will deliver a sustainable Europe investment plan. Our €1 trillion of investment would give investors confidence to make long-term decisions on environmentally responsible projects. This will mean new jobs, a cleaner environment, and a better quality of life for people. We Europeans are ready. Ok. E esta foi uma pequena apresentação sobre os objetivos em termos genéricos do Green Deal, ou do Pacto Ecológico Europeu, e que de facto vem de tentar dar uma resposta às alterações climáticas e à degradação do ambiente que apresentam hoje em dia uma ameaça para a Europa e para todo o mundo, em forma geral. Para superar estes desafios, a Europa necessita de uma estratégia de crescimento que transforma a União Europeia numa economia moderna, eficiente no aproveitamento dos recursos, mas ao mesmo tempo competitiva. E isto tem que ser feito de uma forma concertada e no todo, como conjunto de Estados-membros e como um todo, como um continente, ou quase como um grupo forte que é a União Europeia no mundo. Portanto, o que se pretende é que já não existam emissões líquidas de gases com efeito de estufa em 2050, é o que nós chamamos de carbono zero, não é? A emissão de carbono zero em 2050, que o crescimento económico seja dissociado da exploração dos recursos e que ninguém nem nenhuma região seja deixado para trás. Portanto, há aqui uma clara preocupação também de inclusão e que todas as regiões com mais ou menos recursos possam seguir nesta senda. O Pacto Ecológico Europeu é o roteiro da União Europeia para tornar a economia sustentável. A ideia é alcançar este objetivo transformando os desafios climáticos e ambientais em oportunidades em todos os domínios de intervenção e tornando esta transição, que isto é uma transição do modelo económico que nós temos hoje para um modelo que pretendemos que seja mais sustentável de uma forma justa e inclusiva para todos. Este quadro sintetiza um pouco a estratégia do Pacto Ecológico Europeu. Temos aqui a ideia, como ideia central, transformar a economia da União Europeia para um futuro mais sustentável, em que aqui a questão da inovação e da investigação é algo que é transversal a toda a atuação, porque é necessário que ela esteja envolvida e relacionada com todas as dimensões em que se pretende atuar. E depois existem áreas-chave que são muito importantes na atuação, no plano de ação deste pacto, que é adotar uma ambição de poluição zero, como diz, o objetivo é chegarmos em 2050 com poluição zero, e um ambiente completamente livre de substâncias tóxicas. Preservar, há aqui uma dimensão importante de preservação dos ecossistemas e da biodiversidade. Existe um plano específico que está aqui integrado, falou também do Dr. Pedro Costa, que é do Prado ao Prato, portanto é conceber um sistema alimentar justo, saudável e amigo do ambiente. Acelerar a transição para a mobilidade sustentável e inteligente é uma área que é fundamental para conseguirmos chegar a tal objetivo do carbono zero. Temos que alterar toda a questão relativa aos transportes. Construir e renovar de forma eficiente em termos de utilização a energias de recursos, portanto também temos que fazer aqui uma transformação relativamente às energias que utilizamos em todas as suas dimensões. Mobilizar a indústria para uma economia circular e limpa. É muito importante que esta mudança da economia linear para a circular ocorra na indústria e em todos os seus setores. Fornecer energia limpa e segura a preços acessíveis. Não podemos enverdar pelas energias renováveis
sem elas serem acessíveis a todos, e aumentar a ambição da União Europeia em matéria de clima, tenho ouvido a dizer, para 2030 e 2050, de se conseguir então a poluição zero. A União Europeia pretende financiar esta transição e não deixar, como o lema é esse, de não deixar ninguém para trás. Portanto, a ideia é disponibilizar recursos para que todas as regiões e todas as pessoas possam entrar neste processo de renovação e de mudança relativamente à economia europeia. Para isso, o Pacto Ecológico Europeu prevê um plano, existe um plano de ação, né? Como é que isto vai ser operacionalizado. E este plano vai tentar, não é? O que ele vai fazer é impulsionar a utilização eficiente dos recursos através da transição de uma economia limpa e circular, portanto, a transitarmos da economia linear para a economia circular. Já vamos ouvir também falar um pouco disto em alguns dos projetos que vão ser apresentados. Restaurar a biodiversidade e reduzir a poluição. O plano em si descreve um conjunto de investimentos que são necessários e instrumentos de financiamento que vão estar disponíveis, alguns deles já estão disponibilizados, e explica como assegurar uma transição justa e inclusiva. Aqui repito, não é? Mas a União Europeia pretende mesmo chegar a 2050 com impacto zero no clima. Para isso, para atingir este objetivo, é necessário que sejam tomadas medidas em vários setores da economia na Europa. E isto inclui investir em tecnologias que não sejam prejudiciais para o ambiente, antes pelo contrário, possam ser uma ajuda para que contribuam para melhorarmos a questão ambiental, apoiar a inovação industrial, implementar formas de transporte público e privado mais limpas, mais baratas e mais saudáveis, descarbonizar o setor da energia, assegurar o aumento da eficiência energética dos edifícios. Esta também é uma área fundamental, porque há muito trabalho a fazer. Surgiu, inclusive, foi lançado agora recentemente um projeto europeu que se chama o Bauhaus Europeu, em que pretende debater muito e investigar e criar novas soluções relativamente aos edifícios, tendo em conta a componente da energética e de serem amigos do ambiente. Cooperar com os parceiros internacionais no sentido de melhorar as normas ambientais e globais, porque, como sabem, a Europa não existe sozinha, isto tudo está articulado e quando falamos em clima e ambiente, ainda mais, não é? O planeta está todo interligado. A União Europeia vai também prestar apoio financeiro e assistência técnica para ajudar aqueles que estão mais afetados pela transição para a economia verde, através de um mecanismo para uma transição justa que irá disponibilizar recursos financeiros para que possa acontecer neste período que vai decorrer entre 2021 e 2027, através do quadro do Orçamento Europeu para este período. E eu ia terminar aqui também, mais uma vez, com um vídeo em que nos vão apresentar alguns exemplos de projetos na União Europeia que já estão a contribuir para este plano de ação ou para esta mudança, para esta transição para uma economia mais verde, mais limpa e conseguirmos atingir os objetivos que estão traçados. Convido-vos então a ver este vídeo interessante com alguns projetos que são de facto emblemáticos. Os sítios onde vivemos, a comida que ingerimos ou mesmo a forma como nos movemos estão prestes a mudar de alguma forma. A Europa está a estabelecer como objetivo tornar-se no primeiro continente neutro do ponto de vista climático. Chamam-lhe Acordo Verde. Vamos conhecer alguns projetos inovadores que têm em vista um futuro mais limpo. Menos desperdício, alimentos mais saudáveis, com menos pesticidas e fertilizantes, melhores alternativas de transporte público e energia mais limpa são apenas algumas das metas a atingir pelo novo Pacto Ecológico Europeu.
Até 2050, a Europa quer tornar-se no primeiro continente neutro do ponto de vista climático. Para isso, a União Europeia tem de descarbonizar o setor energético e, ao mesmo tempo, apoiar a indústria a inovar e a tornar-se líder ambiental no mundo. A renovação de edifícios está entre as prioridades para ajudar a reduzir o consumo e as faturas de energia. A União Europeia quer implantar formas de transporte mais limpas, mais baratas e mais saudáveis. Uma das histórias de sucesso é esta embarcação elétrica que pode vir a transformar o tráfego marítimo. Chama-se Ellen, liga duas ilhas dinamarquesas e percorre até 22 milhas náuticas. Este é o ponto de partida na ilha dinamarquesa de Ero. É aqui que Ellen carrega os passageiros e recarrega as baterias. Uma vez abastecido, o navio de 750 toneladas parte para uma das 5 viagens diárias em direção à ilha vizinha. O projeto foi cofinanciado pela União Europeia em cooperação com os ilhéus em busca de alcançar a neutralidade carbónica. Somos totalmente elétricos, por isso não há combustível a bordo para nada no navio. Um dos desafios que também existe para os carros elétricos é o alcance ou a distância. Quanto mais longas as distâncias que percorremos, mais os damos à tecnologia. E penso que na Europa, provavelmente cerca de 80% do transporte de ferries pode ser feito em 22 milhas náuticas. Pelo que há muitos ferries que podem funcionar com bateria elétrica. Outra característica do projeto são estas turbinas eólicas que produzem 130% da eletricidade necessária em Ero. Parte do excedente é injetado no Ellen. Os ferries são hoje os maiores poluidores da ilha, mas o Ellen vai permitir poupar 2.000 toneladas de emissões de dióxido de carbono por ano. Debaixo do casco, 4 motores silenciosos e 56 toneladas de baterias de íons de lítio com uma capacidade de 4,3 megawatts por hora, mas sem gerador de óleo de reserva. Reservamos a toda a hora uma certa quantidade de energia em cada bateria. Assim, se perder uma ou tiver de desligar por alguma razão, haverá sempre energia suficiente na outra para navegar de volta ao porto ou fazer todos os procedimentos de emergência que possam estar envolvidos numa emergência no mar. No andar de cima, todo o conforto de um ferry clássico. E ainda mais, sem barulho nem cheiro, para garantir uma travessia tranquila aos passageiros. A tripulação familiarizou-se rapidamente com o novo sistema. A navegação é semelhante. A única diferença é que temos mais 2 ecrãs com o sistema de gestão de energia, nos quais, como num ferry normal, temos um indicador de combustível. Na verdade, os motores elétricos são mais potentes porque temos o binário total imediatamente a partir do fundo, o que é bastante agradável. Quase se pode conduzi-lo como uma lancha rápida. Para sabermos mais sobre o projeto, trocamos o Mar Báltico pelos lagos suíços e vamos visitar uma empresa de armazenamento de energia que foi selecionada para alimentar o Ellen. Este fabricante de baterias desenvolveu várias inovações para satisfazer os requisitos do projeto em termos de segurança e eficiência. A empresa já tem 25 encomendas de navios elétricos, alguns até maiores que o Ellen. Na Europa, assumimos a liderança na eletrificação de embarcações marítimas em todo o mundo. O projeto eFerry vai fornecer dados de operação cruciais, dados de segurança, e vai ajudar a estabelecer padrões, não apenas para a Europa, mas para o mundo. Outro objetivo central do Pacto Ecológico Europeu é a renovação de edifícios. Mostramos numa casa do futuro onde janelas inteligentes se transformam em coletores de energia solar. Aqui, em Sófia, capital da Bulgária, investigadores e arquitetos uniram esforços para criar janelas inteligentes. Dentro das janelas, há um fluxo contínuo de uma mistura de água destilada e glicol que serve como anticongelante. Utilizando células solares, as janelas absorvem a radiação do sol e transformam-na em energia térmica para aquecer o interior do edifício. A vantagem de utilizar líquidos em vez de ar dentro do vidro é a água ser mais densa e absorver a luz infravermelha numa gama mais vasta. Os cientistas deste projeto europeu de investigação estão a utilizar um pavilhão experimental para testar a eficiência do sistema.
No interior do edifício, a temperatura e a umidade são monitorizadas regularmente para avaliar se a energia pode ser produzida e utilizada a longo prazo ou em condições climáticas muito diferentes. Medimos a temperatura dentro das janelas. Medimos-la a cada 20 centímetros, começando pelo chão e depois subindo ao longo da janela. Desta forma, sabemos como o calor é distribuído no interior de cada uma. E assim, no final, sabemos o que introduzimos na janela e o que sai dela. A tecnologia foi desenvolvida em Madrid. Os cientistas querem que o sistema de vidros inteligente à base de fluxo de água garanta o isolamento, mas também a eficiência energética. Para isso, terá de ser capaz de maximizar o calor solar durante o inverno e evitar o sobreaquecimento no verão. Se a temperatura exterior for demasiado fria, podemos parar o fluxo de água. O sol aquece a câmara de água entre os vidros e as janelas tornam-se mais quentes. Se a temperatura exterior estiver quente ou se dentro do edifício a temperatura já for confortável, podemos ligar o fluxo de água para distribuir a energia para outros locais do edifício. O vidro transparente atua de forma ativa. Atua como uma pele que permite que todo o edifício se regule termicamente. Os investigadores acreditam que a tecnologia possa ajudar a conceber os chamados edifícios de energia quase zero do futuro e que neste momento está pronta para ganhar uma escala industrial. A ideia é reduzir as necessidades energéticas ao máximo e, ao mesmo tempo, produzir energia térmica para, neste caso, maximizar o saldo líquido de energia que um edifício requer. Estas são duas entre as milhares de iniciativas em toda a Europa que estão a avançar na mesma direção, aumentar a qualidade de vida e atingir o objetivo da neutralidade carbónica até 2050. Ora, e estes eram alguns exemplos, foram dois exemplos muito interessantes relativamente à aplicação da estratégia e do plano de ação para o Green Deal, ou Pacto Ecológico Europeu. Convidava-vos então, vamos passar aqui à segunda parte do nosso workshop, com projetos mais locais, mais presentes, mais próximos da nossa realidade e que são, sem dúvida, um contributo muito interessante para consigamos mudar e ir introduzindo mudanças na nossa região. Vamos então agora ter os pitches inspiradores, para os quais eu vou convidar, para começar, a Mariana Pinto e Costa, que é a responsável da empresa Bicircular e que tem desenvolvido um trabalho muito interessante na área da economia circular, mas ela é que irá apresentar-nos então o seu projeto. Passo a palavra então, Mariana. Olá, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à Europe Direct, Alentejo Central e Litoral aqui o convite e a todos os parceiros. Eu vou partilhar aqui a minha tela. Penso que estão a conseguir ver, certo? Ok. Então, como a Alexandra já teve a oportunidade de referir, o meu nome, deixa-me só pôr aqui em apresentação. Ok. Eu sou a Mariana. Eu, em termos profissionais e em termos de background académico, eu sou da área de gestão e sou especializada também em empreendedorismo e inovação. E sou também gestora de projetos, business coach e também formadora. E mais recentemente criei e abracei uma iniciativa que se chama Bicircular e que é focada, como o nome indica, na polinização da economia circular, porque é um modelo em que nós acreditamos profundamente e daí termos aqui abraçado um bocadinho esta causa. Mas antes de entrar em maior detalhe sobre aquilo que defende e que faz a Bicircular, eu queria aqui colocar-vos uma questão, desafiar-vos a pensar sobre uma questão. Qual é a marca que gostariam de deixar para o mundo?
qual é o legado que gostariam de deixar aqui para a humanidade. E para vos ajudar a pensar um bocadinho nesta questão, eu ia propor-vos aqui um exercício. Imaginem que à vossa frente aparece-vos um portal e que de repente este portal leva-vos para daqui a 20 anos. E é precisamente o dia do vosso aniversário, vocês estão rodeados de pessoas que gostam, algumas que já conhecem, outras que ainda não conhecem, e alguém vos pergunta quais foram as vossas histórias, quais foram as vossas memórias onde vocês tiveram um maior impacto. Que histórias é que gostariam de poder contar? Que propósitos é que gostariam de poder alcançar durante estes 20 anos que ainda estão pela frente? E porquê é que eu vos estou a colocar todas estas questões? Porque foram questões que eu me coloquei a mim própria durante a minha jornada antes de chegar à Bicircular. Eu quando era jovem, fui escoteira durante muitos anos e durante essa fase eu desenvolvi certos valores que foram muito relevantes e ainda são muito relevantes até ao dia de hoje. Para quem já foi escoteiro ou conhece aqui um bocadinho a realidade dos escoteiros, sabe que através das suas atividades existe aqui uma procura de desenvolver atividades que aproximem da natureza, mas que em simultâneo a respeitem e que permitam aqui aos jovens viverem em harmonia com esta. E, entretanto, quando fui para a universidade, existiram várias coisas que eu fui aprendendo que, de facto, a mim não me faziam sentido. E eu, sendo gestão, existiam questões como uma procura pela eficiência ao ponto que muitas vezes leva as empresas a perderem um bocadinho da sua humanidade, a colocação do lucro sempre como objetivo central e que muitas vezes ofusca outros objetivos da empresa, a necessidade de crescer sem que exista um teto para esse crescimento. Portanto, foram muitas questões que eu fui aprendendo e que me faziam questionar bastante e me faziam refletir se de facto eu acreditava em todas essas questões que me eram ensinadas. Quando comecei o meu trajeto profissional, essas questões foram surgindo ainda com mais força. E após ter trabalhado durante 4 anos e qualquer coisa como gestora de projetos financiados, eu decidi despedir-me de um trabalho que me dava alguma estabilidade e começar o meu próprio projeto. Depois cheguei à conclusão que esta seria a única forma de eu poder ter o impacto que eu gostaria de ter no mundo e, de alguma forma, contribuir para a alteração destes paradigmas que foram sendo sedimentados nas nossas sociedades. Peço desculpa, voltei aqui ao primeiro slide. Neste processo de desenvolvimento da minha própria ideia, de como é que eu iria contribuir, eu descobri uma entidade que tem sido extremamente importante e, aliás, é importante sublinhar que provavelmente, se esta entidade não tivesse feito o trabalho que fez, provavelmente o Green Deal não teria o formato que tem, que neste caso é a Ellen MacArthur Foundation. Através desta entidade é que eu comecei a compreender cada vez mais o que era a economia circular. Eu fui estudando e esta entidade tem inúmeros recursos disponíveis gratuitamente e fui cada vez mais estudando e participando nas iniciativas dinamizadas por esta entidade e foi através deles que eu comecei a compreender aqui os princípios e aquilo que a economia circular defende. O ano passado tive o privilégio de fazer parte de um programa From Linear to Circular e tornar-me uma das pioneers da Ellen MacArthur Foundation. Foi também um processo muito importante. De forma muito sucinta, a economia circular foca-se, é muito inspirada pela natureza, porque se olharmos para a natureza, não existe o conceito de lixo. É tudo reaproveitado de uma forma cíclica e contínua. Portanto, mesmo quando algo chega ao final, ele acaba por ser absorvido por outros seres vivos, ou mesmo pelo próprio solo, tornando-se alimento. E este é um ciclo contínuo e que, de facto, veio aqui inspirar a economia circular, que tem precisamente esse objetivo de regenerar não só o meio ambiente, portanto, os sistemas naturais, mas também as sociedades, mantendo as matérias-primas a circular pelo maior tempo possível e a gerar o maior valor possível para as economias e para as sociedades, de modo a que estas possam ser utilizadas no seu máximo potencial. Peço desculpa, que eu sempre que coloco na seta, volto para o primeiro slide.
E então aqui surge um bocadinho a Bicircular, e se olharem para o nosso logo e para o nosso nome, representa aqui um bocadinho, são aqui algumas metáforas daquilo que queremos atingir. É um pouco o formato do B, que também representa aqui um coração, é pelo amor que temos a esta causa, a causa de polinizar a economia circular, e aqui a circunferência aqui acaba por ser a nossa vontade de contribuir para a evolução das sociedades. E nós temos aqui o compromisso de capacitar, sensibilizar até 2030 pelo menos 9.000 pessoas para a economia circular, apoiando-as neste processo e dando as mãos àqueles que vão ser os heróis do amanhã. Nós temos várias soluções para esse sentido, desde ações de sensibilização até ações de capacitação, programas de mentoria, consultoria, entre outras soluções. Eu vou sempre à sete e acaba sempre no mesmo site. Entre outras soluções, também dinamizamos aqui eventos que também visam precisamente dar a conhecer este modelo a mais pessoas. No nosso site, nós temos vários artigos sobre economia circular, sobre o diagrama de borboleta, que eu vos convido a visitar se têm curiosidade em saber mais sobre este tema. Eu estive 4 meses na Holanda e fiz mais de 20 entrevistas aos projetos mais inspiradores holandeses, e agora, a partir de março, eu tive que fazer uma paragem, mas vou novamente começar a publicá-los, e também vos convido a ver estas entrevistas, porque podem ter aqui inspirações muito, 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 muito interessantes, e esta experiência para mim foi extremamente marcante. E estas são algumas das iniciativas que já dinamizamos, e termino aqui com esta frase que foi numa altura que eu estava a iniciar o projeto e que eu estava um pouco desmotivada, e na altura li esta frase numa exposição do National Geographic, e deu-me bastante força, que é nunca duvidem que um conjunto de indivíduos pode realmente mudar as sociedades, porque na verdade esta tem sido a única forma de o fazer. E fico disponível para questões e desejo a todos uma boa sessão. Muito obrigada, Mariana. Foi de facto um momento inspirador. Vamos então passar a palavra ao Manel Marchante, da Associação 100% ADN, que nos vai falar também um pouco do projeto que desenvolve, que é o Generation Europe, penso eu, certo, Manel? Sim, exato. Bom, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer a possibilidade de estar aqui a participar. Devo dizer que sou tudo menos inspirador. Não, eu nunca fiz um pitch na minha vida, não é? Sei no que consiste, mas não, sinceramente, nunca preparei tal coisa. Mas devo dizer que Estamos aqui com problemas de rede, espero que o Manel consiga resolvê-los rapidamente. eu perdi aqui o contacto de rede. Já estou lá. Está tudo bem, não é? Sim, deve ter sido a rede que foi abaixo, que apareceu-me aqui que a largura de banda estava reduzida, deve ter sido a sua rede que foi... Umas caras todas. Pois. Agora deixei de ouvir. Outra vez. Manel, se continuar a acontecer, se calhar é mais fácil se falasse com a câmara desligada. Não é o melhor, mas... Manuel, está a ouvir-nos? Se calhar eu ia sugerir, visto que ele ainda não começou a apresentar o projeto, passávamos então para o Hugo Lopes, que vem em representação da Associação da Aldeia das Ciências, que também nos vai falar aqui de um projeto que desenvolvem com jovens. Pode ser, Hugo? Pode. E depois voltamos ao Manel quando ele conseguir melhorar a ligação, tá? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde. O meu nome é Hugo. Eu venho em representação da Aldeia das Ciências, o Centro Unesco. A minha formação é Geografia e pronto, depois mais uma quantidade de coisas
que temos feito durante este tempo todo. Eu vou apresentar-vos um projeto de jovens para jovens e essencialmente construído por eles. E para isso vou apresentar a minha apresentação e julgo que será esta. Não sei se já estão a ver. Estão a ver? Estamos, sim, senhora. Modo... É só pôr em modo de apresentação. Ok. Ok. O projeto chama-se You Citizen. O que é? É um projeto que foi feito, é um projeto Erasmus+, candidatado ao Erasmus+, e que tem a Agência Nacional Juventude em Ação. Quem é que nós somos? Portanto, nós somos de Portugal a JPRA, a Aldeia das Ciências, de Espanha a Fundação Cidadania e a Orama Theosprátias da Grécia, que fica na fronteira com a Albânia. Para quem é? Para jovens que não trabalham nem estudam ou em risco de abandono escolar e que querem retomar os seus percursos formativos e educativos. E nós aqui tivemos uma abordagem de o que é que nós vamos ter em conteúdo neste projeto. E então aqui entra a sustentabilidade, os objetivos de desenvolvimento sustentável, as tecnologias de informação, a animação e a comunicação. Estes três últimos sempre em função dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Como é que nós desenvolvemos este projeto? Portanto, numa primeira fase, tivemos a reunião das equipas dos vários países num workshop internacional e dessa reunião internacional criámos os conteúdos para workshops locais. E nesses workshops locais, os formadores deram formação aos jovens. E agora entra a parte interessante, é que os próprios jovens, depois de aprenderem, através do peer-to-peer, ensinar outros jovens o que tinham aprendido. E criaram aí uma dinâmica. Essa dinâmica foi fomentada e consolidada num encontro internacional com jovens de todos os países. Portanto, cerca de 20 jovens de cada país. Portanto, estamos agora numa fase final e com as consequências da pandemia para fazer um seminário final de disseminação, mas em termos de resultados conseguimos publicações, apresentações, vídeos, programas de rádio, um website, uma página de Facebook e uma página de YouTube. Em termos formais, nós conseguimos criar um manual de metodologia e ferramentas para a educação entre pares, que vai ser publicado no fim deste mês, um conjunto de ferramentas práticas para trabalhar estas temáticas e um guia para formadores e mentores de jovens. Toda esta informação vai estar disponível no nosso website, que é o que vou mostrar em seguida, que está em contínua atualização, também porque estamos numa fase final do projeto. Mas nós estamos neste endereço de internet, youcitizen.org, estamos no Facebook, no Erasmus Plus Project e também temos um canal de YouTube, podem aceder tanto por um lado como por o outro. E pronto, como tinha 5 minutos, como estamos habituados a estas coisas dos speeches destas apresentações sempre a conta-gotas, aqui está. Só mostrar o último slide em que está os contactos. E muito obrigado e espero ter cumprido o tempo e disponível para perguntas e o debate e quem entenda. Obrigado. Muito obrigada, Hugo. Qualquer pergunta que possa surgir em relação a estas duas apresentações, por favor, coloquem no chat para já, mas vão ter a oportunidade de as discutir também depois, durante o trabalho nas salas. Vamos então tentar ouvir agora o Manuel, penso que já está com a ligação estabelecida. Voltamos então. Vamos tentar. Eu começo já por compartilhar a minha tela, que é para não perder muito tempo. Pronto, já não vou fazer as minhas provocações e muito pouco tempo a falar. Pronto, que estejam a ver o meu ecrã, não é? Eu punha aqui em tela
Estamos a Também ver se grande, mas não sei mexer muito bem nisto. Pronto, vamos ficar assim. Pronto, então o projeto chama-se Generation Europe, foi criado na verdade em 2009, chamava-se na altura Evoca Camp, depois passou a Pimp My Europe e agora sim chama-se Generation Europe, que irá ter agora uma próxima edição de 5 anos, curiosamente financiada pela Mercator Foundation, que foi aqui falada anteriormente, por uma grande avultada quantidade de dinheiro, digamos assim. Pronto, então o que é que consiste este projeto? Também já falámos aqui em peer-to-peer, já falámos em são eventos de jovens para jovens e tudo é isso mesmo que este projeto pretende, na verdade, agregar. Portanto, são 15 países diferentes da Europa, são mais de 30 entidades envolvidas e a ideia surgiu pelo Instituto de Educação e para a Juventude Alemã em conseguir recolher todas as boas práticas da Europa através das associações e entidades juvenis e, portanto, começou em 2018, este projeto especificamente, em que agregou a nossa entidade, na altura a GAR, que é aqui de Évora de Prevenção Rodoviária, uma entidade cooperativa de Roma e uma entidade de Bochum desportiva. Portanto, isto passou um bocado por mostrar o reconhecimento do que é a Europa a jovens que não têm tanto acesso à informação. Portanto, a ideia é não lhe explicar qual é o conceito de Europa, que na verdade era aquilo que eu estava a dizer inicialmente. Eu não sei bem o que é a Europa, portanto sei a ideia da Europa, a ideia que pretende para uma Europa, mas a ideia era sim mostrar-lhes o que podia ser o poder desta conciliação entre países. E então, entre jovens, alguns muito necessitados, outros não tão necessitados, criámos uma sinergia interessante de participação ativa que os encorajou simplesmente a produzirem amizades. Portanto, e a ideia era, ao longo dos tempos, conseguirmos ter uma partilha consistente das nossas ideias, dos nossos problemas, entre jovens. Okay? Eu não vou passar aqui os vídeos são muito grandes desta plataforma. Atenção, esta apresentação não é minha, é a apresentação do projeto e devo dizer que foi construída por cerca de 25 jovens, portanto, todos eles adicionaram aqui fotos e escreveram frases e partilharam ideias e acabou por surgir esta apresentação de cerca de 40 páginas, que eu vou passar aqui muito depressa para não vos estar a cansar, mas pronto, a ideia do Hugo agora também falou muito nisso, que é a ideia não é os adultos dizerem ou darem aos jovens o que é que eles possam fazer, também não é criarem coisas para os jovens participarem, é exatamente dar-lhes as ferramentas para os jovens criarem coisas para eles próprios. E, portanto, também temos um bocado a ideia de que os jovens são muito infantis, mas a verdade é que eles têm exatamente aquilo que pretendem e que pensam e temos que os deixar criar e simplesmente damos as ferramentas para o fazerem. E creio que este projeto tentou fazer muito isso e mostrou a força do que é a Europa. Portanto, esta sim seria então a minha ideia da Europa, que é mostrar o que nós conseguimos fazer em conjunto e criar sinergias entre países, provocar interações entre diferentes classes sociais, entre diferentes tipos de pessoas, entre diferentes vivências, entre diferentes regiões. Não é? Pronto, nós tínhamos aqui, portanto, o projeto durou 3 anos, que agora vai ser prolongado por mais 5, ao qual convido desde já todos a poderem participar, integrar, porque nós precisamos dos jovens évorenses que façam crescer Évora e que usem de Évora para se aproximar mais da Europa e do conceito, seja qual for esse o conceito da Europa. Portanto, nós começámos por viajar a Bochum, à Alemanha, em conjunto e fizemos uma série de atividades de ice break, pronto, de quebra-gelo. Aqui uma brincadeira com um jovem pôs que é, pronto, o nosso sangue latino diz-nos que nós temos que chegar atrasados às coisas e a verdade é que os alemães acabaram por nos ensinar que devíamos estar a horas ou então um bocadinho mais cedo. E pronto, isto também é um bocadinho... são estes pequenos sinais que nós mostramos o que é a Europa e a capacidade que ela tem para nos dar. A seguir, vieram a Évora, portanto, e conheceram um bocado da nossa cidade, dos nossos costumes. Passeámos por Monsaraz, por Évora Monte, por Arraiolos
e trabalhámos um bocado as políticas da juventude, sendo que todos estes tópicos que vocês veem aqui foram lançados por eles e não pelos tutores ou team leaders ou algo do género. Portanto, os jovens pensaram neles próprios o que é que queriam, tanto que eles querem muito trabalhar a ideia de poder votar a partir dos 16 anos e, portanto, se eles o querem, eles irão arranjar os prós e os contras e vamos trabalhar esse conceito por aí. Portanto, o alcance desta ideia deles quererem votar a partir dos 16 não é ou seja, o resultado final não é o que irá ter o maior valor, é sim o processo de participação e de lançamento de ideias que eles têm. E isso também é aquilo que eu acho que é o conceito da Europa e que devíamos reproduzir mais vezes. Pronto, e portanto, depois, devido à pandemia, não conseguimos ir à Itália, poderíamos ter ido a Roma. Acho que já vi aqui até a Tânia que poderia ter essa possibilidade, infelizmente não conseguimos. Tivemos que mudar um bocadinho o formato, portanto passou a ser de Caroma Exchange, não é? Portanto, e foi, não digo que foi triste, mas foi diferente, não é? Porque não tínhamos aquele contacto, não conseguimos ajudar, porque nós também aqui, enquanto alentejanos, precisamos muito da proximidade entre as nossas gentes para transmitir um bocado a nossa ansiedade, os nossos problemas e criámos maiores raízes. Portanto, pronto, acabou por ser uma troca de ideias digital. Teve bastantes partilhas. Conseguimos criar, por exemplo, uma horta biológica, que era uma ideia que os jovens queriam fazer e acabámos por fazer num terraço da nossa associação. E, portanto, acaba por ser o início de uma ideia interessante para um conceito de economia circular, talvez, e de que fala muito, porque trabalhámos também os conceitos e as prioridades da Comissão Europeia a pedido dos próprios, porque como também havia um grupo alemão e gostava muito da oratória da von der Leyen, da Presidente da Comissão Europeia, acabámos por pegar um bocadinho também por esses pontos. E, portanto, todo isto acho que é aquilo que nós queremos transmitir enquanto Europa, e o projeto mostrou-nos o que é a Europa e continua-nos a mostrar através simplesmente destas ligações que nós vamos criando. Pronto, e depois deixo aqui também, claro, acho que já passei o meu tempo, como seria óbvio, falo sempre mais, mas deixo aqui deixo aqui o desafio para todos que quiserem participar. Eu vou deixar aqui os contactos da associação, acho que é sempre muito importante para estarem mais ligados à Europa e não só para também participarem um bocado no movimento político para chegarmos à Europa e criarmos um lobby juvenil, digamos assim, lobby no sentido positivo, aquele lobby que devemos usar, que sempre deveríamos ter usado, porque não existe coisa que se chame lobby negativo. A verdade é que o lobby é uma coisa positiva, é uma plataforma para chegarmos e para alcançarmos a nossa voz a algum lado, e creio que os jovens de Évora merecem esta oportunidade, também através deste projeto, para conseguirmos ter alguma voz junto da Europa, da Comissão Europeia, dos nossos parlamentares e do nosso país. Pronto, é um bocadinho por aí. Tá? Muito obrigada. Peço desculpa ter demorado tanto tempo. Eu queria só recordar que todos os contributos, resultados e fruto do debate que irá acontecer aqui neste workshop, nós iremos fazer chegar à representação da Comissão Europeia em Portugal e espero que chegue também por essa via à Comissão Europeia. Portanto, todos os vossos contributos, sugestões, opiniões vão ser registados e vão seguir o seu caminho até aos órgãos de decisão na União Europeia. Vamos então passar a palavra à Rosa Onofre, que nos vai falar um bocadinho do Fórum da Economia Circular do Alentejo, que é também uma iniciativa extremamente interessante e muito importante para a região. Rosa. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite à Europa Direta do Alentejo Central e Litoral. É sempre importante estar nestes fóruns, ouvir o que os outros têm a dizer e partilharmos também as nossas opiniões. Começava só a fazer assim dois pequeninos comentários, um relativamente à Mariana, que eu também venho das áreas económicas, portanto a minha área de formação é economia. No entanto, não tive esse sentimento que a Mariana estava a ter, mas foi interessante porque numa das primeiras vezes que eu tive num grande evento sobre economia circular, questionaram quantas pessoas estavam da área de económicas na sala, eram à volta de 200 pessoas, ainda não estávamos em época Covid, e éramos 3 economistas nessa área.
Portanto, nós, efetivamente, a nível daquilo que é o procedimento e o processo e o que é a valorização desta temática, também tem que passar pela economia. Aliás, só pode passar pela economia para que ela ganhe cada vez mais pressão, e esse é um papel que está nas nossas mãos. É importante, muito importante este contacto, esta partilha de jovens, entre os jovens, e a dinamização destas atividades e destas preocupações, sendo que também cabe a nós, os mais adultos ou os menos jovens, e eu já estou a passar por uma fase um bocadinho ainda menos jovem, também criarmos as plataformas de troca de preocupações e de troca de experiências que nós temos. E foi nesse sentido e foi com essa perspectiva que foi criado o Fórum de Economia Circular no âmbito da Comissão de Coordenação. Nós começámos a perceber que não só era uma temática importante para a Comissão Europeia, mas poderia ser e deveria ser uma temática extraordinariamente importante para a região Alentejo. A região Alentejo é conhecida pela sua excelência ambiental e cultural, pelo seu povo, e ninguém tem um melhor exemplo de economia circular do que o alentejano, como o porco do rabo ao focinho, nada é desperdiçado. Portanto, nós sempre tivemos esses bons exemplos e há que retomá-los e principalmente divulgá-los. E foi verificando que no território já existiam algumas atividades e algumas dimensões que estavam a ter alguma expressão, mas que encontravam sempre uma barreira, que era não havia comunicação entre elas, e às vezes havia determinadas necessidades de desenvolver de determinadas soluções em que outros já tinham essas soluções, e havia outros que por arrastamento viam que aquilo eram boas práticas e conseguiam também eles integrar este grande grupo preocupado com estas questões ambientais e com estas questões a nível do Alentejo, principalmente a questão climática, da alteração climática está em cima da mesa, e cabe-nos a nós, entidades públicas, principalmente ajudar a fomentar e a estimular o debate, mais que não seja o debate, porque só através do debate a gente conseguirá dar resposta ou chegar a algumas conclusões às respostas que o Dr. Pedro Costa colocou. E, efetivamente, muitas coisas ainda estão a começar agora e que estamos a aprender com elas. Será o bom caminho ou não? Aquilo que estamos estado a percorrer até ao momento não é de certeza o bom caminho. Portanto, temos que mudar, e para mudar temos todos de trabalhar para isso. Eu vou fazer só aqui assim a partilha, aqui sim, só para fazer um breve resumo daquilo que é o Fórum da Economia Circular. Portanto, o Fórum da Economia Circular é uma iniciativa da CCDR Alentejo e que tem principal objetivo é envolver as instituições, as empresas num espaço onde todos possam partilhar de forma livre, ou seja, não há protocolos, não há taxas de adesão, não há regras. A única regra que há é o respeito entre todos e a partilha de conhecimentos. Isso é o mais importante entre todos. Nós, naquele fórum, já temos cerca de quase 200 entidades e pessoas, temos desde o simples cidadão até ao Ministério do Ambiente. Lá nesse fórum discutimos oportunidades e constrangimentos relacionados com a economia circular. Por exemplo, foi naquele fórum que foi identificada e foi vista a importância que a questão dos plásticos contaminados, sejam eles provenientes da agricultura ou provenientes dos urbanos e que não têm outro destino a não ser a queima, que foi encontrada uma solução na junção de valências das várias entidades que lá estavam presentes, e neste momento nós região, estamos a desenvolver uma solução para este tipo de plásticos, transformando-os em carvão ativados, que depois podem ser utilizados nos aquários, nas estações de tratamento de águas residuais, e este é um dos grandes objetivos do fórum, é que entre todos identifiquemos quais são os constrangimentos e quais são as oportunidades de desenvolvimento e de transferência de tecnologia e até de conhecimento, que podem não ser produtos. A economia circular também tem associado os serviços, a servitização, nós partilharmos as coisas, partilharmos o carro, partilharmos ideias, tudo isso está relacionado com a economia circular e é este o intento do fórum. Definir estratégias, implementar e disseminar iniciativas relacionadas com a economia circular. Nós, neste momento, temos dois projetos, a nível dos resíduos de construção e demolição.
Nós temos áreas preservadas muito interessantes. Eu vivo na Serra de Monforado, que é uma área, um espaço preservado, e no entanto, de vez em quando vou fazer as minhas caminhadas, vejo que algum dos meus vizinhos lá fez a renovação da cozinha ou da casa de banho, e lá aparece aqueles montinhos de resíduos das construções. E um dos projetos que nós estamos a fazer é tentar recuperar esses resíduos e reutilizá-los através de associações sem fins lucrativos ou por introdução nos próprios sistemas dessas associações, ou então para depois a colocação no mercado. Promover sinergias entre os participantes com o objetivo de estimular o desenvolvimento relacionados com projetos de economia circular e promover a cooperação e o desenvolvimento a nível transfronteiriço. Portanto, nós neste momento já temos entidades até de Espanha, onde aquilo que fazemos é, existe uma determinada temática e nessa temática nós muitas vezes convidamos alguém que tenha exemplos ou boas práticas, quer da região, quer de outras regiões, que nos possam mostrar qual é o caminho e qual pode ser o caminho, ou se existe outro caminho que nós possamos discutir em conjunto. Nós iniciámos com as atividades em 2017. Primeiro foi algo assim espontâneo entre várias entidades. Temos que falar disto, temos que encontrar um espaço para discutir estes assuntos e foi criado o fórum. E no fórum foram identificados os constrangimentos, alguns constrangimentos, e a nível da região quais seriam as temáticas mais pertinentes para desenvolver a economia circular na região. Depois, em 2019, fizemos a primeira Mostra Nacional de Economia Circular. Portanto, tivemos workshops, tivemos demonstração de projetos e de produtos relacionados com a economia circular, tivemos discussões, foram apresentadas ideias por parte de jovens do ensino superior relacionados com a economia circular. E neste momento já somos quase 200 parceiros e temos muitas atividades relacionadas principalmente com simbioses regionais. Aquilo que nós fazemos é promover, é estimular ações de economia circular, é levar um bocadinho também. Uma das coisas que nós primávamos era que sempre que havia, nós reunimos, o Fórum reúne 2 vezes por ano, e aquilo que tentávamos era, ao identificar as boas práticas, por exemplo, alguém tem uma boa prática ou conhece uma boa prática, identifica essa boa prática e essa boa prática depois é apresentada no fórum, vai lá a pessoa responsável e fala e explica, ou existe uma necessidade e quem tem essa necessidade, a entidade, a empresa, pode expor essa necessidade, ou troca de informações. E aquilo que nós fazíamos era, selecionávamos uma boa prática e era nesse local onde era desenvolvida essa boa prática que nós íamos ter a reunião do fórum. Com isto da pandemia já não tivemos essas oportunidades. Isto era uma forma também de levar as pessoas ao nosso território, mostrar que, por exemplo, na Messejana existem atividades muito à frente relacionadas com a economia circular e houve muitas entidades e muitas pessoas que se calhar nunca tinham ouvido falar na Messejana e ficaram a conhecer uma aldeia fantástica com pessoas deliciosas, com uma comida, mas isso é no Alentejo todo, isso aí assim estamos melhor que as outras pessoas e efetivamente nós tivemos essa capacidade de levar estas energias positivas a estes locais e esse vai ser o nosso caminho, vai-se continuar no nosso caminho e eu desafio-vos a todos para, se quiserem aderir ao Fórum de Economia Circular, para enviarem um mail a solicitar a adesão. Sempre que houver informações, sempre que houver atividades, nós informamos. E estes bons projetos, estas boas práticas, as vossas ou aquelas que vocês conhecem, ou até ideias dos jovens, é sempre um espaço onde podemos partilhar e demonstrar que o Alentejo está no bom caminho a nível da economia circular e todos juntos conseguiremos ir mais além, com certeza. E dou os parabéns à ADRAL e à Câmara de Évora de desafiar os jovens eburenses para uma temática destas tão importantes, sendo que o próprio conceito de economia circular ainda não está definido, portanto ainda há um grande caminho a percorrer e isso é importante entre todos conseguirmos levar a nossa região um bocadinho além e partilhar estas boas práticas. Obrigada. Muito obrigada, Rosa. Bem, chegamos ao fim destes 4 pitches. Penso que tivemos aqui uma excelente
mistura de projetos dirigidos a jovens e que se baseiam no envolvimento dos jovens e na participação deles ativamente, e por outro lado também 2 projetos que trabalham muito perto na promoção da economia circular e na promoção da excelência ambiental na região. Vamos então, como eu tinha dito no início, agora passar a uma fase de debate em 4 salas. Vamos dividir o grupo por 4 salas. A divisão vai ser feita de forma aleatória e vou convidar aqui a colega Andreia Morita, que vos irá explicar qual será a metodologia de trabalho em cada uma das salas. Boa tarde a todos. Então, eu vou-vos separar em 4 salas diferentes. Cada uma dessas salas vai ter como moderador ou facilitador estes 4 oradores que tiveram a partilhar os speeches inspiradores connosco. Vai ser de forma aleatória, como a Alexandra já tinha partilhado, e antes de fazer essa separação por salas, eu vou só partilhar com vocês aqui um quadro. Isso que já estão a ver. Pronto, esta é a metodologia que vamos utilizar em cada uma das salas. Eu irei a cada uma dessas salas partilhar este link que aparece aqui em cima e depois, como podem verificar, estamos a ver uma espécie de um quadro branco, mas virtual. Neste quadro temos aqui um post-it, digamos assim, onde estão os tópicos de discussão que pretendemos que os jovens que vão integrar estas salas utilizem para aprofundar o vosso debate. Depois, o que é que nós vos pedimos? Pedimos que aqui no canto superior esquerdo vocês adicionem alguns cartões, o cartão vem aqui para baixo e podem puxá-lo com o rato para o quadro. E aqui vocês vão escrever qual é a vossa opinião, sugestão, penso que estão todos a ver que eu estou a escrever. E depois até podem, por exemplo, escolher alguns bonequinhos para deixar no vosso cartão, algumas cores para diferenciar. Durante as salas não vai estar a ser feita a gravação, e os cartões podem também não ter o vosso nome. Portanto, todas as opiniões, sugestões que derem vai ser feita de forma anónima. E pronto, no final vocês têm que eleger um porta-voz do grupo e quando regressarmos todos vamos pedir a esse porta-voz de cada um dos grupos que partilhe connosco quais são as vossas opiniões e as vossas sugestões. Está bem? Então, eu vou começar a atribuir salas. Vou fazer primeiro a atribuição dos moderadores. Penso que temos uma questão. Sim. Quanto tempo? 20 minutos. De qualquer forma, tanto eu como a Alexandra iremos entrar algumas vezes nas salas, não vamos ficar o tempo todo convosco. Vamos fazer uma breve visita para ver se está tudo a correr como esperado e depois no final dos 20 minutos regressamos aqui à sessão normal, está bem? Então, eu vou começar aqui a mover primeiro os nossos facilitadores. Ora, sejam bem-vindos de regresso aqui à grande sala, ao auditório. Penso que já estaremos todos. Já estamos todos. Ok. Então, eu ia começar por pedir ao grupo que esteve na sala 1, que era o grupo que estava com a Rosa Onofre,
Exatamente, que o porta-voz que foi selecionado que possa então apresentar muito brevemente as ideias, as sugestões, resultado do debate que tiveram. Foi um debate que foi só o início. Pois, o tempo é sempre Daqui a umas curto. longas horas foi só o início. Portanto, eu vou servir de porta-voz se os colegas não se importarem, sendo que eu solicito se houver alguma coisa que achem que falhou aqui assim, que me ajudem a completar a mensagem. Portanto, foi uma discussão muito interessante, tínhamos várias áreas, desde jovens a menos jovens, e das áreas de mecatrónica ao social, portanto foi um grupo bastante diversificado e que surgiram algumas ideias interessantes e principalmente naquilo que é a necessidade urgente a nível da região. Que eu diga em relação às três perguntas que foram colocadas, quais foram as principais ideias? Sim, mas podem organizar as ideias Sim, está bem. Então, portanto, aqui sim foi referido por todos a questão do paradigma da mobilidade, portanto, a necessidade urgente em olharmos para a mobilidade, as questões da mobilidade, principalmente em territórios de baixa densidade, como é o território do Alentejo, e a pertinência que isso tem, não só uma mobilidade em termos daquilo que são os transportes rodoviários, mas os ferroviários, e também a ligação com as regiões de proximidade, sustentáveis e eficientes. Depois, a questão da eficiência energética, de que forma é que se consegue alterar os sistemas energéticos e torná-los mais eficientes a nível da habitação. Nós vivemos em regiões com amplitudes térmicas muito grandes e destas amplitudes térmicas, nas nossas casas ou temos muito calor ou temos muito frio, e havendo já soluções para obviar esta questão, de que forma é que este seria um ponto importante de alteração na nossa região. Também a questão dos resíduos, olhar para os resíduos ao nível do não resíduo, portanto começamos por dizer que não é? E depois de que forma é que nós os vamos reutilizar, olhar para o resíduo como uma forma de reutilizar antes de o descartar efetivamente. Sendo que também existe a necessidade de haver pontos onde nós possamos deitar esses resíduos. Portanto, onde nós temos uns resíduos, se houver sítios onde dispersos ao nível dos locais onde nós estamos, para colocar esses resíduos, isso também é um ponto importante e que ajuda a contribuir. Outras coisas está relacionada com a necessidade que a legislação acompanhe a evolução da ciência. Portanto, hoje já temos determinadas capacidades e conhecimentos sobre determinados aspectos a nível da ciência que podem ser utilizados e devem ser estimulados, no entanto a legislação não o permite. Ainda não conseguiu acompanhar, apesar de todas as evidências científicas e de todos os estudos já realizados, a Comissão Europeia e a produção da legislação não acompanha essa evolução. A nível depois do segundo ponto, que está relacionado com como é que os jovens podem contribuir para o Pacto Ecológico Europeu, aqui assim foi sugerida uma maior ligação dos jovens aos agricultores, portanto ao conhecimento daquilo que são as raízes e de como nascem as coisas e surgem as coisas. A questão da formação e da capacitação, que é muito importante explicar um bocadinho o que é e capacitar as pessoas para estas temáticas, algumas novas, outras não tão novas, mas a forma de chegar junto dos jovens será através da sua capacitação e da informação. A difusão de novas tecnologias sustentáveis nas indústrias, ou seja, o desenvolvimento e a proposta de desenvolvimento de novas tecnologias que tenham esta preocupação já, portanto começamos logo com o design da própria tecnologia em si, e os jovens com a sua criatividade, isto pode ser um ponto de ligação entre os jovens e o seu contributo para o Green Deal. E depois o outro ponto foi a questão do exemplo, portanto se nós no nosso dia-a-dia começarmos a ter aquelas pequenas preocupações de levar a lancheira, do bidão da água,
das festas da universidade terem os copos, substituição dos copos. Portanto, tudo isto são pequenos passos que aos poucos vão sendo interiorizados e que são importantes contributos também para os jovens se envolverem cada vez mais nestas temáticas. A terceira questão, que era como é que nós levamos a Comissão Europeia aos jovens à Comissão Europeia. Este já teve um bocadinho mais de discussão, algumas ideias menos consensuais. Aqui foi referido principalmente a necessidade de haver umas interações mais diretas com os jovens, mas não tanto dos jovens irem à Comissão Europeia, mas da Comissão Europeia chegar aos jovens. E quando digo chegar aos jovens, seja através da realização de ações como estas, depois haver um feedback da mais-valia que a Comissão Europeia retirou destes contributos. Portanto, tudo aquilo que são ações e desenvolvimento de workshops, de eventos, que tentam chamar os jovens para junto da Comissão Europeia, que a Comissão Europeia depois encontre de alguma forma no pós-evento, no pós-ação. E isso seria um ponto muito importante que fazia com que os jovens dissessem: eu participei, mas eles ouviram-me. Mais ou menos isto. Depois a outra foi a proliferação das plataformas. Portanto, a questão foi que não há tanta falta de informação, existe a informação a mais e dispersa em vários sítios. E depois essa informação não chega aos jovens. O que um jovem precisar, se quiser procurar uma informação sobre qualquer coisa, sobre alguma atividade a nível da Comissão Europeia, tem que procurar em várias plataformas, em vários sítios, uma vez que não existe um sítio único que concentre toda a informação e a partir do qual o jovem depois daí consiga chegar àquilo que procura. Tem que fazer muita pesquisa e isso é uma forma que não é boa. Portanto, é o chamado, como é que eu ia dizer, a poluição de informação mal direcionada, é mais ou menos isto. E por fim, eu penso que as iniciativas com repercussões, neste ponto, penso que foi tudo. Portanto, basicamente foram estes os temas que foram discutidos, havendo muito mais que isto daria a uma grande continuidade. Mesmo assim, em meia hora foi muito assunto. Foram muitas ideias debatidas. Obrigada, Rosa. Fomos eficientes. Exatamente, foram bastante eficientes. Vamos então passar ao grupo 2, da sala 2, que penso que era o Hugo. Dava a palavra então. Ok. Sei se é porta-voz, penso que sim. Sim, o Hugo foi eleito o porta-voz por exclusão de partes e então, como fui porta-voz e coordenador, tive uma perspectiva. Então, se eu sou coordenador e porta-voz, vocês é que têm que dar as ideias. E então, tirando esta parte preambular, o grupo foi dinâmico, mas também muito assertivo, ou seja, com ideias muito concretas, que é o que eu vou passar a apresentar. Portanto, na primeira questão, os aspectos que tivemos em atenção, ou que foram referidos, foi a gestão da tecnologia e da inovação, em contrapartida com um excessivo fomentar dos aspectos culturais per si, dissociados dessa tecnologia e da inovação. Portanto, deveria haver um equilíbrio no fomento dos aspectos culturais dos municípios e da dinâmica municipal, mas também com aspectos tecnológicos de inovação e desenvolvimento para que haja uma cativação dos jovens para estas realidades. E na sequência dessa ideia, que haja um apoio ao empreendedorismo jovem no setor primário, nomeadamente nas questões de novas formas de culturas, métodos de produção, de colheita, por aí adiante. Depois, numa perspectiva mais de medidas concretas, a questão da iluminação urbana de passagem para LEDs, os semáforos com painéis solares,
a otimização dos meios de transporte e acessibilidades, ou seja, perceber até que ponto não existe uma excessiva utilização do automóvel, vias alternativas para bicicletas, transportes públicos elétricos e ou híbridos, premiação dos colaboradores por utilização de meios de transporte não poluentes. Portanto, foi uma ideia que surgiu em que, além dos apoios do Estado, do Governo, que as próprias organizações premiassem os seus colaboradores que utilizassem formas alternativas de transporte. A difusão dessas boas práticas e incentivos a nível das organizações e mesmo na sociedade, e um reconhecimento por parte dos governantes, e uma ideia que surgiu no fim, que era uma ideia do mercado de trocas, uma criação de um espaço onde o cidadão possa colocar utensílios, objetos que não utiliza, mas que estejam em relativo bom estado de funcionamento, que precisem de pequenas intervenções, e que coloque aí nesse espaço e que alguém que o recolha o possa utilizar para si, para a sua utilização. Aqui também foi mencionado que é preciso ter um bocado de cuidado com esta ideia, de forma a não que deste espaço não se crie um depósito de lixo, de monos domésticos. Portanto, isto é uma ideia que já tem alguma utilização em alguns centros urbanos em Portugal e que tem tido alguma utilização. Relativamente à primeira questão, foram estes os aspectos que falámos. Se algum membro do grupo quiser intervir, posso passar à segunda questão, não é? A segunda questão tem a ver como é que os jovens podem chegar ao Pacto Ecológico, não é? E foi referido por um dos membros que a interação entre associações, entre organismos, através, por exemplo, da limpeza e higiene urbana em determinadas áreas da cidade ou em determinados setores, pode ser uma boa forma dos jovens, através de associações ou a nível individual, de conseguir chegar a esse pacto ecológico. Portanto, o movimento associativo e parcerias. Também foi referido que estas associações, como têm jovens de várias formações, que essa pluralidade poderia ajudar também a alcançar esse objetivo do Pacto Ecológico. Portanto, também numa perspectiva de apoio à sociedade e de servir pelo exemplo. Por fim, que pessoas ou elementos da sociedade que não estejam tão sensíveis a estas questões do Pacto Ecológico, que esses próprios jovens tenham esse papel através dos meios normais que existem e também de meios tecnológicos, tecnologias e inovação. Devo referir que o grupo estava muito concentrado na questão da inovação e da comunicação e da tecnologia. Por fim, como é que os jovens chegam à União Europeia, ou como é que a União Europeia chega aos jovens? E logo as primeiras ideias que surgiram foram a questão das viagens e a questão dessa mobilidade e dessa facilidade de viajar ser mais facilitada, passando a redundância, ou seja, o preço dos bilhetes, a informação disponível para, que já aqui se falou, para poder aceder a certos países ou certos locais. E depois falou-se também de uma questão, neste caso, quando existem programas de financiamento a nível europeu na área da educação, de haver um apoio complementar linguístico para a integração nesses próprios programas, mas também depois trazer esse know-how para os nossos territórios, de forma a podermos acolher de melhor forma, para daí também tirarmos o fruto dessa mobilidade. E foi isto em termos sintéticos. Muito obrigado. Mais um debate riquíssimo aí na vossa sala. Posso só dar uma opinião mesmo final? Claro. Que é, como a Sandra começou e os objetivos que havia, uma das referências que foi feita foi que
ciência e a investigação são abrangentes para todos eles. Pronto. Eu acho que isso é muito importante, de nós começarmos a trazer mais jovens para a investigação, ou seja, e potenciar a forma como o acesso à investigação pode ser dado aos jovens. E eu sou um bocadinho uma experiência disso, enquanto pequena jovem investigadora, e é muito difícil as acessibilidades que nós temos para podermos, de alguma forma, com a inovação, e ser no Alentejo, com as nossas áreas, com a nossa cultura, eu acho que é muito difícil, e acho que é muito difícil de nós termos bolsas e de nós poder ser o nosso trabalho, enquanto jovens, ser também na área da investigação. Eu acho que isso deveria de ser muito potenciado em todo o Alentejo, que é dar mais capacitação aos jovens e à área da inovação, seja ela qual for, das áreas da agricultura, das engenharias, da mecatrónica, mas que seja dada a possibilidade aos jovens de integrar a investigação. Eu acho que isso é muito pouco visto como uma dificuldade jovem. Pronto, e é uma experiência que eu tenho. E acho que pode dar mais valias, pronto, à nossa sociedade e à nossa comunidade e ao impacto que nós temos nela. Pronto. Eu partilho dessa ideia, Margarida. Acho que sim, acho que é realmente extremamente importante. Nós temos vindo a melhorar de alguma forma, não é? Cada vez há mais jovens a investigar, cada vez há mais mulheres investigadoras, mas estamos ainda muito longe daquilo que é o ideal ou daquilo que nós gostaríamos. Mas acho que é uma nota muito importante, sim, sem dúvida. Vamos então passar à sala 3 e eu pedi então, que era a sala onde estava a Mariana, que indicassem quem é que vai falar e passassem a apresentar os vossos resultados, as vossas contribuições aqui para o debate. Eu tinha desafiado aqui o Rafael e o Dr. Pedro Costa a fazer aqui partilha. No entanto, o Rafael deu a indicação que estava com problemas no microfone, então desta parte que ele iria apresentar eu vou fazer aqui um breve resumo. Uma das questões que foi falada é um certo desconhecimento não só dos jovens, mas da população em geral sobre que tipo de alternativas existem para encaminhar os resíduos. E aqui, quando estamos a falar em encaminhar os resíduos, não estamos a falar só ao nível da reciclagem tradicional, portanto, o plástico, papel, plástico, papel e plástico, papel e agora tive uma branca. Mas da reciclagem tradicional e vidro. Peço desculpa, não sei o que é que me aconteceu. Plástico, papel e vidro. Mas também de outro tipo de encaminhamento de resíduos, nomeadamente resíduos orgânicos, nomeadamente tecidos, brinquedos. Portanto, existem aqui uma série já de soluções regionais e nacionais para este tipo de resíduos. No entanto, há uma certa falta de informação, ou essa informação não chega muitas vezes aos jovens e à população em geral. Também foi mencionado que aqui, e portanto os participantes eram todos de Évora, mas que sentiam que ainda existia, ainda não existia muita reciclagem, portanto, ou uma separação, portanto ainda existiam muitas pessoas que colocavam os resíduos, portanto, no lixo comum, portanto isto obviamente dificulta a valorização dos mesmos. Falou-se também que era importante convidar os jovens a participar nas iniciativas que já acontecem e que trabalham estes temas. Portanto, que muitas vezes estas iniciativas são um bocadinho fechadas a uma faixa etária que já está aqui na vivência profissional e que seria importante, de alguma forma, permitir que os jovens participassem também nestas iniciativas, até para que possam também compreender de forma mais completa o que é que está a acontecer e possam também perceber o que é que podem fazer, como é que podem contribuir e ser então mais participativos. Por outro lado, foi também referido que seria muito importante, no âmbito formal e informal, garantir que os jovens eram informados, sensibilizados e capacitados para a temática do ambiente, de modo geral, ou seja, o que é o meio ambiente, o que é que são as alterações climáticas de um modo concreto, como é que se pode intervir, que impactos é que isto pode ter, portanto, e que era importante, de certa forma, as pessoas compreenderem, porque fala-se muito, mas às vezes
acabo por não ir a fundo a estes temas, compreender aqui como é o que é que estes temas na verdade são, portanto, explicar e detalhar. Foi também referido que ao nível do comércio local e dos espaços de interesse público, como as universidades, como as escolas, como as bibliotecas, era relevante que cada vez mais existissem possibilidades e alternativas, nomeadamente no campo das embalagens, que se alinhassem com os princípios da circularidade, nomeadamente aqui a opção de terem soluções reutilizáveis e soluções eventualmente compostáveis, quando as reutilizáveis quando não sejam uma alternativa. Porque de facto o Rafael até deu o exemplo da universidade, que aqui no âmbito dos cafés tinham substituído os copos de plástico por copos de papel, mas também a questão, por exemplo, dos copos na queima das fitas, poder aqui reutilizar os copos na queima das fitas e ter essa alternativa, e que era também uma alternativa relevante. E se calhar convidava também o Dr. Pedro Costa, eu partilhei aqui os tópicos, mas a partilhar então as iniciativas que a Câmara Municipal de Évora já está a implementar no terreno. Obrigada, Mariana. Dr. Pedro. Boa tarde a todos. Pronto, eu, obviamente, fui falando um pouco daquilo que é o papel do município e partilhei alguns projetos que a Câmara está a desenvolver, o projeto Life Água de Prata, o projeto Life My Building is Green. Referi que na Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas está claramente identificado que os recursos hídricos é o principal foco de preocupação que devemos ter, e como é importante proteger esses recursos, quer ao nível, por exemplo, dos planos municipais de ordenamento do território, proteção às linhas de água, mas também a reutilização e captação de água, por exemplo, da chuva, água de nascentes naturais, que é para a regra de espaços verdes. Posso partilhar algumas pequenas notas no chat, se for interessante. Sim, claro, eu acho que sim, se puder fazê-lo, partilhar notas e links para os projetos, acho que é interessante para todos. Se calhar não vou ter a oportunidade de voltar a intervir, gostava de fazer só um pequeno comentário. Nós muitas vezes temos tendência a focar a nossa atenção nos nossos comportamentos individuais, não é? E claro que todos podemos mudar os nossos comportamentos, mas também acho muito importante, e fica aqui o repto, para um debate sobre questões um pouco maiores, um pouco mais estruturantes, não é? Por exemplo, a mobilidade. Nós tivemos uma medida muito importante recentemente em Portugal, que foi a questão do passo social, não é? Que permitiu que muitos milhares de pessoas passassem a utilizar com mais frequência os transportes públicos. Agora, esta medida foi alargada ao transporte ferroviário, por exemplo, né? Os municípios de Évora vão poder chegar a Lisboa de comboio de forma muito mais barata. Isto é uma medida estrutural, né? Digamos assim. Por exemplo, a questão da obsolescência programada dos produtos. Nós sabemos que há produtos que nós já temos as tecnologias, nós já temos os materiais para os produtos durarem muitos anos, mas eles são feitos de maneira a estragarem-se dentro de pouco tempo, outros são feitos de maneira que é impossível serem reparados, não é? Portanto, alguma legislação neste aspecto também seria importante. Há inúmeros exemplos. Sim, os comportamentos individuais são muito importantes, mas também é importante refletir sobre questões mais grossas, digamos assim, mais estruturais. Muito obrigado.
Não tem som, não tem som. A dizer que concordo perfeitamente. Há muitas medidas que têm que ser implementadas e decididas, não é? Que são questões políticas e de governança, não é? Desde o nível local, nacional, europeu, que têm depois um impacto muito grande, não é? Não é só a nossa atitude de cada um de nós, ou a nossa atitude individual também serve para pressionar decisões coletivas e de vários níveis. Muito obrigada. Vamos passar então ao último grupo e pedir então ao Manel para... Sim, a ver se corre tudo bem desta vez. Queria só sublinhar que gostei muito da intervenção do Rafael dentro do grupo da Mariana. Não o ouvi, mas ouvi agora pelas palavras da Mariana e queria-vos convidar a verem o projeto do Artéria Lab, do qual a 100% também faz parte, que é o Plastic Replay, que mostra, e nas sessões mostra-se o que é que se faz com o plástico para podê-lo transformar e reutilizá-lo em novos brinquedos. E deixava só aqui esta pequena nota, que é muito importante. Bom, e agora tive aquele papel ingrato também de ser dinamizador, coordenador e agora apresentador, portanto vou pedir às jovens, se quiserem intervir, por favor, digam-no. Eu vou compartilhar o meu Word, porque acho que este processo de construção de ideias é mais importante do que propriamente o final. Acho que até sublinhei isto na altura quando estava a falar sobre o projeto Generation Europe, e portanto acho que devemos ver exatamente a construção. E peço desculpa se há aqui erros ortográficos, é óbvio que o texto não está construído como deve ser, não está todo muito bonito, mas creio que este processo é o mais importante para pensarmos sobre os assuntos. Portanto, o que foi referido e nós portanto, abordámos, depois avaliamos os problemas logísticos pelo meio, mas correu tudo otimamente, foi muito participativo. Não abordámos quer dizer, abordámos os 3 tópicos em conjunto e fomos lançando uma série de ideias. Eu tentei fazer aquele papel de não participativo e tentar fazer aqui algumas pontes e peço desculpa se usei se calhar palavras que não foram aquelas que as minhas jovens usaram, mas eu tentei ao máximo reproduzir o que disseram. Portanto, o que falámos muito foi, por exemplo, no Alentejo, a falta de eficiência dos edifícios, muito também pela situação da construção das casas velhas históricas, do tal problema património que aqui temos, que pode ser contraditório com o investimento que queremos fazer para potencializar a utilização das casas e usar a luz natural. Portanto, são casas velhas com pouca certificação energética, que deveria haver alguma facilitação de políticas públicas para instalação e apoios e investimentos para instalação de, por exemplo, painéis ou outros materiais de aproveitamento energético. Falámos, portanto, o nosso grupo era Algarve e Évora, portanto, nós assumimos-nos como Sul, não é? Portanto, então, falámos aqui que no Algarve há espaços junto à praia que não foram considerados para ordenamento de território e isso prejudicava, por exemplo, as praias e as dunas e, portanto, deveria haver mais políticas para a proteção das dunas. A maior parte das casas agora são muito pensadas para o turismo, para a rentabilização máxima do aluguer, digamos assim, e, portanto, acabam por não ter aquela funcionalidade energética que deviam ter e não têm, muitas vezes, a preocupação. No entanto, já existem alguns novos prédios que têm essa preocupação de certificação energética. Também no Algarve falámos que deveria haver um investimento maior no transporte ferroviário. Como sabem, só existe uma linha e que não passa com muita consistência no sítio. Falámos também que a Ria Formosa é um parque natural que ocupa mais de metade do território do Algarve. Existiam muitos cavalos marinhos e que só existem, os cavalos marinhos são uma espécie de animal que só existem em ecossistemas mais equilibrados e agora, no entanto, só já há 10% daquela população inicial devido muito à exploração dos espaços marítimos por causa do turismo. E aqui passámos à ideia do turismo sustentável, de, por exemplo, fazer atividades como o snorkeling com alguma legislação específica. Fazer desportos também sem dignificação dos ecossistemas e realizar algum tipo de investimento necessário para este tipo de turismo providenciado, porventura, pelos financiamentos europeus. Portanto, cada vez mais também há a construção barata para poderem vender os apartamentos como uma valorização imobiliária pessoal, individual e um bocado egoísta. Isto também acaba por haver a falta de eficiência dos edifícios. Pronto, eu creio que já tinha falado sobre isto cá atrás, portanto vou passar da parte para aqui para cima. Como vem esta construção de ideias, passa-me por isto.
Falámos que muitas organizações usam esta expressão greenwashing, que foi uma aprendizagem que curiosamente eu e a Tânia tivemos no projeto Generation Europe, que é usarem o ambiente como palavra-chave para buscarem clientes, enganando-os quanto ao que estão realmente a fazer. Portanto, existe alguma falta de transparência de identidades nesse sentido. Por acaso, surgiu aqui a ideia de um anúncio do Facebook que apareceu, que se chamava Zero Desperdício. No entanto, era simplesmente uma publicidade de um produto que consistia na ideia de comprar um saco amigo do ambiente. Portanto, isto acaba por ser um bocado enganador. Fomos aqui falar também, claro, nas grandes empresas como o McDonald's, que diz que tudo agora é reciclado, no entanto, são os grandes utilizadores de árvores, digamos assim. Deveríamos apostar nos produtos reutilizáveis e duradouros. No entanto, tivemos aqui em consideração que trocar o plástico pelo papel radicalmente não pode ser executável, portanto tem que haver aqui algum equilíbrio. Falámos também sobre o Alentejo, portanto sobre que muitas das explorações agrícolas deveriam ter algum acompanhamento, aqui faltam-me uma série de palavras, portanto deviam ter algum acompanhamento para realizarem uma transição justa. Pronto, depois falámos um bocado, este já é dirigido mais ao segundo tópico. Portanto, não existe algo humano que nos faça aproximar da Europa, das instituições. Cada vez menos pessoas votam na Europa. A distância entre as instituições e as pessoas, portanto, esta é a ideia um bocado de quando nos identificamos, ou seja, quando nos apresentamos, dizemos eu sou do Algarve, sou algarvio, ou sou português, e não, sou europeu, não é? E se calhar deveria haver mais esse sentido de pertença. Referenciaram, claro, que aqui este evento que nós estamos aqui a realizar faz todo o sentido para unificar os jovens e para unificar a Europa. Sublinhar, no entanto, que deverá ser muito importante ter feedback e saber também que tudo o que foi aqui dito terá o seu alcance. Portanto, que chega a quem nós realmente queremos. Sabemos, no entanto, que a Comissão Europeia não consegue fazer tudo sem as pessoas terem consciência de entrar. Aqui acho que vai um bocadinho para o individualismo, portanto, o querermos ser também europeus, também é muito importante. Sabemos que as gerações mais novas são mais conscientes para o ambiente, no entanto, também sozinhos não conseguimos mudar o mundo. Isto foi uma frase que eu tirei de uma das jovens que estava a falar, e que aqui é um papel um bocado das associações que podiam investir nesta consciencialização para a defesa do ambiente. Falou-se que fatores psicológicos devem ser mudados, portanto seria interessante, isto é um estudo onde mostre porque é que as pessoas porque é que levam as pessoas a ser amigas do ambiente, que é um bocado contraditório muitas vezes uma pessoa reciclar, mas sempre vai às compras, compra coisas em excesso ou não pensa nos produtos que está a comprar, porque não são recicláveis, por exemplo. Que deveria haver uma aposta na forma como consumimos, aqui também no papel das associações para ensinarem as pessoas a fazerem planeamentos alimentares semanais, por exemplo, porque provocam menos desperdício alimentar. Aqui também já foi falado, acho que foi a Rosa que falou, sobre a partilha de informação, sobre estudos de boas práticas, que deveria haver plataformas de informação específicas que falassem de forma simples e concreta para comunicarem com os jovens, portanto, para aproximarem os jovens da cultura europeia, porque toda a informação se perde porque está muito disperso. E aqui também o papel um bocado das associações que podiam fazer alguma pressão, isto é um exemplo, para que as cantinas possam tomar em consideração o não consumo de carne, aqui não para eliminar, aqui foi sublinhado, mas sim para reduzir, e talvez mostrar que existem dietas alimentares igualmente boas e nutritivas que podem ser usadas. Depois aqui só um pequeno apontamento, é que as associações também podiam ajudar as pessoas, porque muitas vezes na alimentação não sabem que estão a comer mal. Pronto, e eu vou parar o comportamento. Foi um bocado a mensagem que os nossos jovens aqui passaram no ICRU, portanto sem alterações das palavras, que creio que esta é a mensagem mais importante que devemos transmitir. Nós sabemos, e também é um bocado o que os projetos europeus, quando são liderados por jovens, tentam fazer, que isto é um bocado o jogo do telefone avariado, não é? Se o jovem diz uma coisa e a pessoa que escreve de outra forma com outras palavras, e depois o adulto, digamos assim, vou usar o adulto agora aqui como o mau,
o adulto usa essas palavras da forma como quer, transmite a um político e acaba por chegar da forma como os jovens já não querem. Ok? E então acho que é muito importante que estas palavras, este texto chegue assim como está, no e cru, para que os políticos percebam a voz dos jovens e a forma como eles querem transmitir as coisas, porque é isso simplesmente que eles querem, e acho que o centro fez aqui um excelente trabalho, porque esta é uma plataforma também que os jovens conseguiram alcançar alguém que está em contacto direto com as plataformas europeias e que poderá demonstrar a forma como eles querem comunicar. Portanto, eu desafiaria para uma segunda fase, fora do confinamento, talvez, de agarrarem nestes jovens que participaram aqui e levá-los a uma plataforma europeia para se sentarem à frente de um deputado europeu e dizerem exatamente o que estava aqui escrito ou outra coisa qualquer que vá na cabeça deles próprios. Pronto, era um bocadinho por aí. Muito obrigado. Obrigada, é um belo desafio ficar aqui. Nós iremos fazer chegar todos estes contributos, como eu tinha dito no início, à representação da Comissão Europeia. O que vou fazer, nós fazemos um apanhado do que foi dito, mas podemos botar os textos este que o Manuel apresentou aqui, que nos vai enviar por e-mail, e os outros que nos enviarem também por e-mail, não é? Podemos enviá-los tal e qual também como nos fizerem chegar. O debate já vai longo, nós já vamos com mais 45 minutos daquilo que prevíamos. Quero dizer também, por um lado, que o debate foi rico, que foi intenso e que havia aqui muito mais para nós discutirmos. Eu, antes de terminarmos, nós tínhamos só aqui uma pequena atividade que é muito rápida, não é? Que nos vai dar aqui uma ideia de forma visual daquilo que pensamos sobre a Europa. Vamos aqui, vou passar a palavra à Andreia, ela vai explicar como é que vamos fazer isso. Vamos fazer aqui uma nuvem de ideias em conjunto. Vai ser rápido, prometo, e depois chegaremos então ao final. Eu vou passar então à Andreia. Entretanto, nós vamos também solicitar a todos, que é uma maneira também de fazerem chegar a vossa opinião à União Europeia. Vamos enviar para todos o link para um questionário que nós temos, que está a decorrer, sobre a opinião sobre o futuro da Europa, que está a decorrer, nós temos enviado por e-mail, temos nas nossas redes sociais e temos no site do CIED, e apelávamos a todos que aqui estão a que pudessem responder a esse questionário, porque também os resultados que daí saírem também irão chegar à representação da Comissão Europeia. E, por último, antes de passar a palavra, também se queria lembrar que foi lançado esta semana a grande conferência que se chama a Conferência sobre o Futuro da Europa, que vamos ouvir muito falar sobre ela nos próximos tempos. Este evento já se vai integrar como um dos primeiros eventos no âmbito do espírito da Conferência sobre o Futuro da Europa, em que o principal objetivo é precisamente, por toda a Europa, realizar eventos e ações que permitam aos cidadãos dar a sua opinião. E que essa opinião chegue a quem toma decisões depois e a quem está nos órgãos de gestão. Portanto, esta conferência foi considerada através de um questionário que foi feito em toda a Europa, pelo Eurostat, que os cidadãos dão muita importância a que existam estes mecanismos para recolher opiniões. E foi lançado precisamente esta semana, esta se calhar será uma das primeiras iniciativas que irá contribuir para isso. Acompanha na comunicação social e nas nossas redes, que vamos falar muito sobre esta iniciativa. Eu vou então passar a palavra à Andreia para vos explicar muito brevemente como é que vamos fazer esta última atividade. Ok, vou então... Já está. Pronto, vou partilhar convosco o slide. Eu não sei se vocês já utilizaram, mas... Ok. Já conseguem ver? Isso eu peço a todos que, ou no computador ou através do telemóvel, podem aceder a slido.com ou então aqui com este código QR também conseguem aceder a esta plataforma. Eu também vou aceder através do meu telemóvel. E coloquem o hashtag é o Green Deal. Não sei se já conseguiram entrar, gostaria de ter algum feedback.
Eu já. Já, ótimo. Eu também. Boa. E agora, eu vou lançar aqui uma questão o que é para vocês a União Europeia? E vou pedir que numa ou em duas palavras expliquem, tentem explicar um bocadinho qual é que é a palavra que associam à União Europeia e vamos todos em conjunto finalizar este brainstorming com uma nuvem de palavras que mostra qual é que é o nosso sentimento quando pensamos e quando falamos na União Europeia. Isto não se pode escrever mais que uma vez, pois não. É monopolizar um bocado a estatística. Pode escrever mais do que uma vez, não há problema. Não sei se já estão todos. Eu não estou a conseguir, mas posso dizer a minha. Ok, nós também podemos introduzir quem não consegue entrar. Para entrar é necessário primeiro ir a slido.com e colocar EU Green Deal. Não sei se fizeram dessa forma. Já escrevi no hashtag, mas também não faz mal, que não foi nenhuma asneira. Já temos aqui 13 pessoas que colocaram uma palavra. Já só faltam 10. A nossa nuvem já está a ganhar forma. Vamos então ver se temos mais contributos. Ali mais um. E vamos então, vou parar aqui a nossa nuvem e vai ficar assim. E vai ficar assim a nuvem criada que nós vamos também transmitir à representação da Comissão Europeia em Portugal. Obrigada. Ora, chegamos então ao fim. Muito obrigada a todos. Agradeço mais uma vez à Câmara de Évora e ao Dr. Pedro Costa, nossos parceiros na organização deste evento. Continuem a organizar o mês da juventude e nós iremos continuar a contribuir com a organização de eventos que nos permitam refletir e debater questões ligadas à União Europeia. Mais uma vez, obrigado pela participação também aos nossos convidados, que foram aqui um elemento-chave. Os 4, a Mariana, o Hugo, o Manuel e a Rosa, peço desculpa, e conto convosco para continuarmos nesta luta por estes temas que tanto nos dizem. Bom resto de dia a todos e obrigada pelo contributo. Muito obrigado.